pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 11ª semana. Eu vou tentar fazer um pouco de uma revisão aqui com vocês, para a gente tentar ligar um pouco os pontos. Eu acho que é importante a gente dar uma pausa em aumentar os conteúdos, para a gente dar uma organizada no que a gente já viu, tá? Então, esta aula aqui, ela é nesta tentativa de tentar organizar um pouco o pensamento de vocês, tá bom? A gente viu política, né, organização política e tudo mais, e a parte da cidadania, né? A gente estava vendo a cidadania e chegou nos movimentos sociais. Acho que é importante a gente tentar ligar tudo isso aí, um pouco, de alguma forma. São instâncias diferentes, né? Isso eu acho que ficou bastante claro, né? A gente tem a política, gente, ela vai sempre dizer respeito à forma de organização as regras que regem a política. É disso que se trata. Então, todo o regramento, toda a forma de ação dentro do universo político, envolvendo os três poderes, envolvendo, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, as diferentes instâncias, né, o que é o executivo, né, federal, o executivo estadual, o executivo municipal, qual que é o papel dos deputados. Isso tudo faz parte do universo político. Isso é muito importante a gente entender, porque, vejam, a política, ela não funciona de qualquer jeito. Ela tem regras de funcionamento. E aquilo que a gente pode exigir de um político está diretamente relacionado às regras de funcionamento. Eu não posso exigir de um político algo que ele não pode me dar, algo que ele não pode fazer, né? É a mesma coisa, por exemplo, tem alguns absurdos acontecendo neste momento, mas, por exemplo, as pessoas fazendo panfletagem e tudo mais pelo fim da democracia. Não pode fazer isso, gente. Tu não pode pedir para nenhum político lutar pelo fim da democracia, porque é a mesma coisa que eu lutar contra a minha existência. Porque se eu não sou um político e eu só sou político porque eu fui eleito democraticamente, eu fui eleito a partir do voto, como é que eu vou lutar contra aquilo que me colocou como político? Entende? Isso é uma coisa que é ilegítima, não você pode pedir um treco desse. Mas algumas pessoas pedem. Por quê? Não entendem o que é uma democracia, né? Aí a gente viu um pouco dos aspectos técnicos, né? Mas a democracia tem aspectos culturais, né? Democracia, para que ela exista, ela exige condições das pessoas, como respeito, né? Diversidade de opinião, né? Se eu não respeitar a oposição, né? Que eu tenho uma perspectiva de mundo e tem outra pessoa com outra, e existe uma disputa entre isso. Enfim, existem várias questões envolvidas naquilo que é uma democracia que organiza esse sistema e faz com que ele funcione do jeito que ele funciona. Então é muito importante, quando a gente pensa na organização política, como ela como ela é e como ela funciona, porque é o nosso jeito de cobrar até dos políticos e tudo mais. Então isso é uma dimensão importante. A outra dimensão importante é entender o que é cidadania, né? Cidadania é sim deveres, é sim estabelecimento de regras, mas é também participação dentro do espaço político, né? É atuar dentro do espaço político através de não vou dizer regras, né, mas de direitos que a gente acaba tendo, que a gente já colocou, né? As democracias modernas, elas acabam tendo como preceito, né, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E a partir da expressão desses direitos, diz a forma que eu, como cidadão, posso atuar na sociedade. Eu, como cidadão, posso atuar politicamente, né? Então, se eu tenho direitos civis, né, que é a tese do Marshall, né, se eu tenho direito civil, significa que eu tenho direito à propriedade, que eu tenho direito à liberdade, que eu tenho uma série de direitos individuais que permitam que eu tenha uma vida plena. Materialmente falando, eu consigo ter uma existência de forma com que aquilo que o meu corpo, a minha integridade física e as minhas posses sejam mantidas. Através dos direitos políticos, eu consigo me manifestar dentro do espaço público de forma a ser escutado de alguma forma, né? De
forma de conseguir votar, de forma a conseguir eleger pessoas, ser eleitos e tudo mais. E a partir dos direitos sociais eu tenho acesso a elementos, né, sociais que são importantes para o meu desenvolvimento, como saúde, educação, né, e tantas outras coisas que são essenciais para que o indivíduo consiga ter uma vida plena. Né? Ninguém tem uma vida plena sem saúde, sem educação, sem segurança, né? Então, isso são direitos, ter acesso a isso, esses são direitos sociais. Beleza. Então, a cidadania está ligada justamente com a minha capacidade de agir, né? E, mais do que isso, a capacidade que eu tenho de influenciar a política também. Né? Só que para isso, veja, a gente tem que fazer esse quadro, né? Eu tenho que entender como funciona a política para ver como entender o que é ser um cidadão, para a partir disso me posicionar politicamente. Sem essas duas coisas, a gente não consegue fazer. E aí começamos a ter complicações, né, gente? Só vocês pegarem isso, né? Tentem conversar com pessoas aleatoriamente sobre este assunto e vocês vão ver que a grande maioria das pessoas não sabem esse tipo de coisa. Só que isso é essencial para a ação política, em sentido mais amplo. Né? A gente não tem como agir politicamente sem entender essas coisas, as pessoas não entendem. Vejam, a democracia ela pressupõe determinados níveis de conhecimento que, em geral, as pessoas não têm. Aí, se a gente vai ver o quadro de compreensão da democracia brasileira, a gente vai ver que é bastante problemático nesse aspecto, porque existe uma carência compreensiva, uma carência de conhecimento das pessoas, dos cidadãos brasileiros, que acaba gerando justamente uma série de equívocos em relação ao que pode, o que não pode, como agir dentro do universo político. Né? A gente acaba tendo uma crises institucionais em função disso. Como a gente vê atualmente, isso é bem comum, né? As pessoas defendendo coisas que não dá para defender dentro de uma democracia. Não é porque eu estou dizendo que não dá para defender, é porque elas realmente não condizem com aquilo que é o Estado democrático. Né? E elas vão contra as nossas regras. Né? Democracia tem regras, né, de organização e vai contra essas regras. A gente não gosta das regras, tem que lutar por outro regime de governo. E como eu já falei, para nossa infelicidade talvez, a democracia é absolutamente imperfeita e absolutamente problemática, mas ela é melhor, dentre as coisas problemáticas que o ser humano já fez, né? Todos os regimes de governo são problemáticos, não tem nenhum perfeito. Dentre as coisas problemáticas, ela é a que melhor funcionou até o momento. A gente não tem nada que substitua ou seja melhor que a democracia contemporânea. Tá? Isso é uma realidade que a gente tem. E, para além disso, né, a gente tem a questão dos movimentos sociais. Aonde entram os movimentos sociais da política? Justamente, os movimentos sociais, via de regra, que eu já comentei, eles tentam transformar a sociedade em geral, ou são progressistas, né, ou eles tentam fazer com que determinadas conquistas políticas do passado não sejam alteradas, que é uma dimensão conservadora. E eles, em geral, estão vinculados a determinados grupos sociais. Então, os movimentos sociais são grupos, né? Que eles podem ser ONGs, né? Podem ser grupos autônomos, né? Podem ser associações, sindicatos e coisas do gênero, e também podem ser partidos políticos, que às vezes o partido político se forma, nem todo partido político se formou a partir de movimentos sociais, que fique bem claro, mas vários movimentos sociais se transformam em partidos. Tá? Pode acontecer também. E isso são formas de tentar fazer com que a sociedade mude de alguma forma. Então, por exemplo, a formação de determinados partidos políticos, ela sim está ligada a determinados grupos humanos, né? E ela visa mudar alguma coisa, ou ressaltar algum problema que a sociedade tem. Eu já comentei, movimentos sociais, via de regra, surgem porque algum elemento relacionado à cidadania não funciona direito. Né? Então, algum grupo humano, né, que vive dentro da sociedade tem algum problema, né, tem algum problema dentro da sociedade, sei lá, excluído,
não tem acesso pleno à educação, à saúde, enfim, tem algum problema, e a partir deste problema que se organiza, daquele problema que aquele grupo humano tem dentro da sociedade, ele vai se organizando e vai tentar resolver isso através da manifestação, né, dos movimentos sociais, que aí pode ser, que eu já comentei, passeatas, podem ser greves, né, e panfletagem, né, que são os meios mais legítimos de fazer isso, né. Obviamente que, como a gente já falou, né, dentro do mundo que a gente vive, a questão da quebradeira é ilegítima, né? Ela não é respaldada, né, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista constitucional, digamos assim. As leis não resguardam esse tipo de coisa porque, justamente, voltando lá no Marshall, né, o direito à propriedade ele é central na constituição da sociedade, né? Todas as sociedades ocidentais, né, e as sociedades capitalistas, elas surgem com um princípio liberal que é o direito à propriedade, né, e o respeito à propriedade. Consecutivamente, quando a gente está quebrando coisas, a gente está desrespeitando esse princípio, né, que é o princípio relacionado ao direito civil, e isso não deve existir do ponto de vista da lógica de organização dos estados, né? Então, isso não é legítimo, né? Embora ocorra, né? E muitas vezes aí não tem como dizer, né, gente? Porque esse assunto se quebrar coisas, né? Quebradeira ou violência, ela é bom ou ruim para o movimento social se fazer valer, né? Ou para trazer alguma transformação. É muito difícil discutir sobre isso, e isso envolveria uma discussão à parte, né, que não diz respeito necessariamente ao nosso conteúdo aqui, tá? Então eu não vou entrar nesse aspecto se é importante ou não esse tipo de atuação, tá? Isso não diz respeito a esse conteúdo, mas a manifestação de alguma forma, ela sim é importante, né? Sobretudo essas que eu já coloquei, né, passeatas e tudo mais, elas foram muito importantes em vários contextos sociais para transformar e gerar mudanças sociais de fato, tá? Então, trazer mudanças, né, alterar determinadas posições que a sociedade tem, ela vem a partir sim de movimentos sociais. Então, eles são sim importantes para a transformação e para garantir cidadania, sobretudo a grupos excluídos. Então, todas essas dimensões, elas se somam, né? Então, a gente não tem como separar, assim, para uma democracia funcionar de verdade, isso tudo tem que ser respeitado. Isso é muito importante, tá? As regras de funcionamento da democracia, as instituições, né, a forma como o executivo, o legislativo e o judiciário funcionam, esse conjunto, esse pacote ligado à organização política, ele tem que ser respeitado. Essa outra dimensão relacionada à cidadania tem que ser respeitada. E os movimentos sociais que surgem por algum motivo, por algum problema que aquela sociedade tem, também tem que ser respeitados. Nada disso é ilegítimo. Isso que fique bem claro. Nada disso está errado. Óbvio que, como eu já falei, essas coisas não são perfeitas. Lutar para melhorar determinadas coisas dentro do sistema político, lutar para que determinadas dimensões da cidadania sejam ampliadas ou melhoradas, lutar para que determinados movimentos sociais tenham visibilidade, consigam suas pautas atendidas, que eles alterem a lei e melhorem a sociedade, isso tudo é necessário, né? São mudanças, são alterações, são ajustes, né? Como eu falei, todas essas coisas são construídas por humanos, ou seja, são falhas. Então, a busca por aperfeiçoamento dessas instituições tem que ser constante. Então, tentar melhorar essas coisas é muito importante. Então, quando a gente pensa nesse quadro que eu tentei construir até agora, desse universo político, sim, a gente precisa tentar atuar no sentido de melhorar essas coisas e tentar produzir uma sociedade melhor, né? E para isso a gente consegue através desses mecanismos todos aí, tá? Então, este é
Estou tentando fazer essa conexão entre as coisas para vocês entenderem que a gente não está falando de coisas separadas. Tá? A gente está vindo numa progressão até o momento, mas tudo está interligado. Né? A organização política, cidadania e movimentos sociais fazem parte de um todo, que esse todo se chama democracia. Né? Então, a democracia envolve tudo isso aí. Por isso que democracia é um negócio complicado. É difícil das pessoas entenderem de fato o que ela é e como ela funciona. Né? Mas isso é importante, que a gente tenha uma certa clareza deste funcionamento. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e seguimos daqui para frente com mais desse tipo de conteúdo, tá bom? A gente segue um pouco o conteúdo na próxima aula. Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até, pessoal!